Olá amigos, bem-vindos novamente ao canal e hoje nós vamos mostrar o Peugeot 208, um carro muito pedido pelos nossos inscritos e que traz muita curiosidade pelo seu preço elevado, mas que tem muitas qualidades e vocês vão ver que é uma excelente opção no ramo dos hatches compactos. Então amigos, aqui é o interior do Peugeot 208 na versão Active Pack. Um detalhe que a gente vai mostrar para vocês aqui, o banco é em tecido, é bem parecido com o Peugeot 208 da versão anterior, então a gente pode falar bem dele porque a gente já teve esse carro. Ele é um pouquinho estreito o banco, o comprimento é bom, só que o tecido é um pouquinho áspero, então o tecido poderia ser um pouquinho melhor. A gente vê como é que é o acabamento. Então nessa versão ele tem esse acabamento que imita uma fibra de carbono, deixa o painel bem elegante. A central multimídia, qual é a vantagem? A imagem dela é bem boa, a gente está com bastante sol aqui, então tá para ver que tem pouco reflexo na imagem. Porém ela tem o que? O comando do ar-condicionado nela. Igual o Citroën C4 Cactus que a gente já gravou aqui no canal, essa central multimídia controla o ar-condicionado. Então em algumas situações, como vocês vão ver no teste em movimento, a gente tem que tirar a visão da estrada para ajustar o ar-condicionado. Então o ideal é que a pessoa ajuste no sinal, né, parado. Para diminuir esse problema do ar-condicionado, ele tem essa função aqui, ar-condicionado máximo. Então se você tocar nela, ela vai disparar o máximo do ar-condicionado. Então dá para ver que o ruído sobe bastante. Por quê? Esse carro, o sistema de ventilador do ar-condicionado tem 8 velocidades. Geralmente, na maioria dos carros, são 4 velocidades. Então, ele deixa um ruído um pouquinho mais alto nessa velocidade. Contudo, no uso normal que as pessoas fariam de até 4 velocidades, fica bem aceitável. E tem esse teclado aqui de apertar, é bem bonito. Então, ele tem recirculação do ar-condicionado. Uma tecla de atalho para o ar-condicionado na central multimídia. Tecla de ar-condicionado função máxima. Teclado do pisca-alerta. Teclado de travamento. Mais uma tecla aqui, desembaçador dianteiro e traseiro. Uma tomada só de energia. Então aqui na central fica a tomada que faz a função de Android Auto e Apple CarPlay. O problema é que ela fica pendurada no painel, ela poderia ser essa. Tem esse porta-objeto. Outro porta-objeto. Aqui fica as funções do câmbio automático, não ficam junto ao a alavanca de câmbio. Ela é bem curtinha, bonitinha, mas aqui ficam as funções, não ficam coladas. Esse aqui é o console central. Essas são as funções do câmbio automático. E a pessoa olhando aqui vai falar assim, não tem botão esporte? Tem. A gente vai mostrar onde é que fica. Ó, vou passar o volante. Fica aqui, ó, à esquerda do painel. Então é um pouco fora do intuitivo. Então tem um botão Eco, que é para economia, e um botão esporte, que faz o que? Retarda a mudança de marcha. E somente isso, ele não deixa o acelerador mais responsivo, até porque o acelerador já responde bem. Esse é o volante da versão Active. Ela não tem o acabamento em couro, revestimento em couro, mas é um volante que tem uma pegada boa, não é muito duro. Tem botões de comando do rádio, central multimídia, atendimento, volume. O controle de velocidade de cruzeiro fica numa alavanca. Ainda já é bem antigo dos carros franceses, a maioria dos carros franceses funciona desse jeito. Aqui é o controle, além de setas, de ligar farol e ligar farol de milha. Então, para quem não sabe, nesse carro é um giro. E função de limpador de para-brisa à direita em haste. O painel nessa versão Active Pack não é a versão digital. Então, ele tem funções no painel. Vamos mostrar algumas funções para vocês. Autonomia. Consumo, vamos lá, consumo 8.2, está com álcool esse carro, então está fazendo um consumo razoavelmente bom. Então, o carro por dentro é bem bonito, ele tem tweeters aqui na coluna A do carro, 2 tweeters e 4 alto-falantes, 2 à frente e 2 nas portas traseiras. O sistema de som eu considero um ponto fraco na qualidade sonora, então vou comparando com alguns outros carros. Esse acabamento, esse cockpit arredondado,
ele dá uma impressão de quê? De requinte e também deixa o quê? O espaço bem agradável. A versão Active Pack já tem o quê? O teto panorâmico, tá? É de vidro, ele não abre, tem muita gente que tem dúvida, ele não abre. Vamos lá, os acabamentos de porta que o pessoal gosta de ver. Aqui tem uma faixa de tecido, aqui plástico duro. O plástico desse carro, ele tem uma qualidade bem boa, não é o mais bonito de todos, mas é bem interessante, não tem rebarba. Os comandos de vidro elétricos, um toque para as 4 portas nessa versão. Comando dos retrovisores elétricos. Uma maçaneta que imita o aço escovado, também é bem bonita. Tem esse acabamento black piano. Então é um carro bem interessante. Aqui é a posição de dirigir do veículo. É uma posição bem esportiva, você fica abaixo, o volante é bem pequeno, tem um raio muito pequeno. Ele tem uma direção bem direta, então você aponta o volante e o carro vai realmente. Então, esse é o espaço interno para atrás do motorista, que o pessoal gosta muito de mostrar. Eu tenho mais ou menos 1,72 m, fica sobrando isso aqui. Ele tem aquele recorte. O teto ele é bem baixo, então eu tenho 1,72 m, uma pessoa alta aqui atrás talvez encoste no teto. De espaço eu achei razoável. Tem que levantar isso aqui para andar no carro, quem anda atrás, porque senão fica desconfortável. Mas depois que ajustou o espaço é normal. Cinto de 3 pontos para todo, como já é item de segurança previsto. Isofix. Ele não tem o apoio de braço aqui no console central na versão Active Pack. A Peugeot aumentou muito a gama desses carros, então ela botou versão Like, Active Pack, Grife. Então tem uma gama grande hoje de preços e de versões. Essa versão é Active Pack. Possui alça de teto, um item importante de segurança para as pessoas que andam de passageiro no carro. Tem muita gente, hoje tem muitos carros que não tem. O que chama muita atenção nesse carro são as lanternas e os faróis. Então essa marca visual que o carro ganhou ficou muito bonita. Esse carro ainda tem essa faixa preta aqui atrás. É um detalhe de plástico, é plástica essa faixa. A lanterna é totalmente em LED. Esse carro nessa versão só tem câmera de ré, não tem sensores de estacionamento na Active Pack. Tem repetidora de LED. O farol ainda é halógeno, mas ele tem essa assinatura visual em LED. Então ela está acesa aqui, mas por causa do dia a gente não consegue ver. Esse filetamento prateado. O 208 marcado aqui à frente do capô do carro. Então é um carro muito interessante. Aqui tem um sistema de abertura elétrico do porta-mala. Esse é o porta-mala do carro. Ele é em forma de caixote, totalmente acabado. Então você vê que não tem parte de lataria aparecendo. Esse é um diferencial que faz o carro ser chamado de premium, tá? Então ele tem um tamanho razoável, mas não é muito grande. É menor, por exemplo, que o do HB20, que tem 300 litros. É isso aí, pessoal. A gente está fazendo agora o teste dinâmico do Peugeot 208. Essa versão aqui, que é a Active Pack. Então a gente vai falar as impressões dinâmicas. A gente pegou um engarrafamento aqui com esse carro. A primeira impressão que a gente tem no carro é do silêncio a bordo e da maciez do veículo. Então, dinamicamente é um carro muito macio. É um carro que tem um freio bom, tem uma aceleração boa, apesar do motor 1.6 não ser turbo. Então, muita gente reclamou quando esse carro foi lançado do preço sem a motorização ser turbo. Então, muita gente reclamou da motorização desse carro ser a 1.6. É um motor da linha Peugeot Citroën mais antigo. A gente já tem algumas informações que dão conta que o grupo Stellantis tem intenção de lançar o motor 1.0 turbo nesse carro, que já estariam ocorrendo testes, a gente não consegue confirmar. Esse veículo aqui está com 8.240 km, é um veículo bastante novo. Quem já viu nossos testes no canal, tem vários aí para quem quiser assistir. As nossas ruas aqui da cidade de testes, nessa que a gente está agora, são bastante danificados. Então um carro que, com 8.000 km, que está bastante íntegro, sem nenhum barulho interno. Alguns pontos aqui do rodar e do interior do carro que são negativos. O som é o principal deles, negativo. Eu considero o som desse carro muito ruim. Então ele, o preço dele, deveria ter um som bem melhor. Então se você comparar com outros carros 1.0 que a gente já testou, o Volkswagen Polo é o que tem a melhor sonorização. Depois vem
Onix, depois vem HB20 e aí vem esse carro. Então esse carro, o ponto negativo dele é a qualidade de alto-falantes. Apesar dele ter tweeter na coluna, alto-falante na porta dianteira e traseira, é ruim. Outro ponto bastante negativo é a central multimídia. O que é um ponto negativo da central multimídia? Exemplo, comandos de ar-condicionado. Você precisa apontar para a central. Não sei se dá para visualizar aqui. Eu não consigo mexer no ar-condicionado sem tirar o foco da visão da estrada. Eu preciso desviar o olhar. Então é importante, exemplo, se for mexer nesse ar-condicionado, está num sinal, por exemplo, como a gente está agora. Ele gela razoavelmente bem. Nossa cidade aqui hoje está 35 graus. Ele demora um pouquinho mais, exemplo, comparando com o Jeep Renegade. O ar-condicionado do Renegade é mais forte, apesar do tamanho. De outros carros da categoria, o ar-condicionado do Polo, do HB20, do Onix, são bastante parelhos. Eu acho que o do Onix é o que gela mais dessa categoria de veículos. Então, é os pontos assim que eu considero mais negativos é a central multimídia. Não a qualidade da imagem, mas ela ter as funções do ar-condicionado nela. Outro ponto negativo é da central. É o que? O fio fica atravessado. Se você tiver que usar a central multimídia com cabo, Apple CarPlay ou Android Auto, a fiação fica atravessada. Não tem aquela conexão ainda Wi-Fi. Então é outro ponto que para a próxima atualização do veículo deve ser corrigido com a adoção do roteamento Wi-Fi dentro do carro e a conexão via Bluetooth. Então a gente já tem essa informação de alguns sites, não sabemos se é real. Agora vamos para os pontos positivos que eu considero que ultrapassam bastante os pontos negativos. Primeiro ponto positivo é a maciez do carro, como a gente começou dizendo no vídeo. Então a aceleração dele é bastante linear. É um motor que não tem delay, então não tem aquele delay do turbo e não tem um delay de acelerador como o Polo tem, por exemplo. O motor do Polo puxa bem mais, é um motor bem mais potente. Você sente mais o torque, mas ele tem o que? Ele tem, além do delay do acelerador, ele tem uma programação mais abrupta. Ele sai de maneira menos suave. A direção também desse carro é bastante leve, mas ela tem uma indexação muito boa. Então a gente já fez uma avaliação do C4 Cactus, que é do grupo Peugeot Citroën PSA, que agora é da Stellantis. E a direção é mais mole, mais macia. Mesmo com um motor mais potente na versão THP que a gente já testou, esse carro aqui tem a indexação melhorada. O sistema de freios é muito bom, atende muito bem essa versão. A posição de guiar é bastante esportiva. É um carro que tem um interior muito agradável, então é muito fácil de você se sentir bem a bordo. Ele tem um ar superior, ele tem esse acabamento imitando uma fibra de carbono, que é bastante interessante. O cluster tem a versão mais moderna, mais avançada do cluster, que está na grife, que é bem mais caro e que é totalmente digital, com aquela projeção em uma tela de vidro, de resina, na verdade, né? É um plástico. Mas essa aqui tem uma boa visão. Algo que é um pouquinho diferente é a posição do contagiro. Ele gira no sentido contrário, não no sentido horário, no anti-horário. Então precisa de uma costume, principalmente para quem olha. Apesar de um carro automático, ele tem o controle do giro automático, você praticamente não vai ter influência, mas é bom. O consumo desse veículo, ele está em aproximadamente 8,4 km com litro na cidade, rodando aproximadamente 60% do percurso em álcool. Então é um consumo muito bom. Quem já assistiu nosso canal, por exemplo, na nossa cidade a gente tem o Jeep Renegade, faz em média 5,8, 5,9. Hoje a gente usou um HB20 manual 1.0, que não é versão turbo, é a versão antiga normal, a 12 válvulas, 3 cilindros, sem turbo. Está fazendo 9,1, 9,2 km por litro com gasolina. Então a gente vê que o carro tem um acerto muito bom de câmbio e de motor. Um carro com motorização um pouco antiga, que essa motorização 1.6 é um pouco antiga, com uma caixa de marchazinha automática, que não é CVT, e é isso.
Não sei se dá para perceber, esse carro não está com start-stop, não desligou o motor e ele parece que está desligado, só se escuta o barulho do ar-condicionado funcionando, da ventilação do ar-condicionado. Então é um carro que é muito bem isolado do mundo exterior, a gente não escuta os carros passando do lado, passaram várias motos. Ele tem o teto panorâmico, que é muito bonito e muito interessante, ele dá uma sensação de amplitude, de requinte ao carro. A gente já teve o Peugeot 208 1.2 manual, o PureTech que tinha, que é a versão anterior a essa. Era um carro que, tirando a qualidade do câmbio manual, o motor era muito bom, condizente com a proposta do carro. E é um carro que ele é muito bom de dirigir, é muito prazeroso dirigir o Peugeot 208. O volante é muito esportivo, como é característica desde a versão 208 anterior. Ele é um pouquinho maior, muito pouquinho, quase imperceptível. Ele poderia ter o acabamento de couro, né, já nessa Active Pack, que é essa versão. Então ele não tem o acabamento em couro do volante. Contudo, é um item hoje que se bota baratinho, que vale a pena pela qualidade do carro. A gente já testou todos os carros dessa categoria. Onix na versão nova, Turbo. Polo Comfortline Turbo. HB20 Sport Turbo e esse carro aqui, agora nós estamos testando ele para vocês. Qual carro eu prefiro? Já fui proprietário do HB20 Sport Turbo e do Polo, e os outros, esse e o outro, foram carros de aluguel. Vamos lá, com base na sensação de dirigir de uma pessoa que não está testando o carro para revista, para vender veículo, para ganhar nada, como comprador, eu hoje compraria esse carro entre todos. Pela sensação de conforto e de requinte do carro, de construção. É um carro muito bem construído, tem uma sensação de conforto. A gente passa aqui em alguns níveis que são pouco perceptíveis a bordo. Quem já dirigiu o Onix, é um carro que tem uma potência, é mais bonito, assim, algumas coisas são mais bonitas, a central é mais bonita que desse carro, mas a gente percebe que o que? É um carro que passa muito mais o barulho para o interior, tá? Então, barulho principalmente de rolagem, esse carro não passa quase barulho de rolagem, a gente não está escutando barulho de rolagem no veículo. Então é um carro que dá uma sensação de requinte muito interessante. O Polo tem mais desempenho, só que eu acho o chão do Peugeot 208 muito bom. Então o conjunto da obra do Peugeot é muito boa. O HB20 ele tem uma qualidade construtiva muito boa. Então é um carro que demora bastante para fazer barulho. É um carro que tem o andar bem acertado. Mas hoje eu prefiro esse carro. Qual é o problema? Por que não vende o Peugeot 208? Aí tem muita gente que fala: se o carro é tão bom, por que não vende? Agora eles fizeram um reposicionamento nos últimos meses, desde que o grupo Stellantis assumiu ali a coordenação das vendas do grupo PSA, eles fizeram um reposicionamento da linha. Então eles pararam de priorizar o Grife, que era o carro top, que tem mais acessórios, porém que o preço chega na casa de 100 mil reais, e passaram a priorizar essa versão e uma versão ainda mais abaixo para frotista. Porque eles viram que o mercado deixou de comprar carros pela falta de chip e passou a ter poucas opções. Eles aproveitaram e entraram no combate direto entre versões de mesma quantidade de equipamentos. Então o carro começou a ganhar mercado, ele passou a vender mais. Ainda existe o preconceito contra a Peugeot. Eu tive outro Peugeot, fiz revisão na concessionária, tudo tranquilo, vendi o carro com aproximadamente 20 mil quilômetros, sem nenhum problema. A gente andou, pegou estrada, viajou para Brasília, Rio no carro, viajou de volta a Rio, Brasília no carro, sem nenhum problema nesse veículo. Então muita gente tem preconceito. Eu compraria outro com certeza, dependeria somente da negociação que fosse feita. Hoje isso é muito importante pelo valor que está os veículos. Eu não sei um carro mais antigo como é que estaria, então a gente não testou nenhum Peugeot 208 mais antigo
ou 207 mais antigo para ver a resistência com 100 mil quilômetros rodados, com 10 anos de uso. Mas se for comprar um carro zero, essa é uma excelente opção. Se você gosta desse conteúdo, quer ver mais avaliações, mais informações automotivas, inclusive de viagem, que a gente também fala no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, sua pergunta a gente vai responder. Quer comparar, quer saber como é que é um carro contra outro? Pergunta aí embaixo, deixa seu like que é muito importante, sua inscrição. Volto sempre e até a próxima.